Ao entrar em um relacionamento, especialmente em idade precoce, é difícil entender o que se esconde por trás da ternura e do sorriso. Tudo parece sincero, mas nem sempre é realmente assim. Parafraseando um ditado conhecido, pode-se chegar a uma conclusão simples: do nascimento de uma criança até um assassinato pode ser apenas um passo. Amanda Mangas era uma garota doce e amigável. Desde cedo, ela se cercou de muitos amigos, sempre foi amistosa e sociável. No entanto, ela não era ingênua e permanecia bastante seletiva na escolha de suas amizades próximas. Amanda nasceu e viveu em uma pequena cidade chamada Delta, no estado de Ohio, nos Estados Unidos, com população de 3.000 habitantes. Ela gostava muito de ciências humanas e amava crianças. Por isso decidiu ainda no ensino fundamental que queria ser educadora ou professora. Amanda dava muita importância à educação, pois queria garantir sua estabilidade financeira no futuro. Por isso, planejava terminar a faculdade e conseguir um emprego estável antes de começar a formar uma família. Entretanto, a realidade se mostrou bem diferente dos sonhos idealizados. O relacionamento entre seus pais não ia bem, surgiam conflitos constantemente e gradualmente eles decidiram se divorciar. Quando isso aconteceu, Amanda tinha 13 anos e decidiu ficar com o pai. O homem se casou novamente rapidamente com uma mulher chamada Débora e os três passaram a viver felizes juntos. Dentre seu círculo de amigos, Amanda tinha especial consideração por um rapaz chamado James Ramey, que conhecia desde o jardim de infância. As crianças cresceram juntas, frequentaram a mesma escola e se tornaram amigos inseparáveis. Durante um trabalho de verão, ela passou ainda mais tempo com ele, que era descrito como um jovem divertido e agradável. Gradualmente, sentimentos surgiram entre eles. Os jovens apaixonados começaram a namorar e tudo evoluiu para um relacionamento mais sério após terminarem a escola. Logo Amanda decidiu sair de casa e morar com o namorado no apartamento de James. Assim que conseguiu um emprego de meio período, ela começou a trabalhar, pois não queria depender de seus familiares. A jovem foi trabalhar na cozinha de um restaurante local, onde trabalhava meio período para conseguir conciliar com os estudos. Apesar do forte sentimento, quando a jovem apresentou o rapaz aos seus familiares como namorado, eles não ficaram muito entusiasmados desde o início. James não agradou a nenhum deles, até mesmo a madrasta expressou preocupação sobre esse relacionamento, mas Amanda foi irredutível. Ela estava tão apaixonada e decidiu que todos os avisos eram exagero. Ela achava que sabia melhor que todos como agir, mas os adultos viam a situação de forma mais objetiva. O jovem se comportava de maneira estranha. No final, Amanda continuou construindo um relacionamento sério apesar da pouca idade. Após a mudança, o comportamento do rapaz mudou drasticamente para pior. Gradualmente, ele começou a controlar cada vez mais sua namorada. Constantemente demonstrava ciúmes e a acusava de traição. Tudo isso chegou ao ponto de pressão psicológica que Amanda sofria. Os piores temores de seus familiares, sobre os quais haviam alertado em casa, estavam se tornando realidade. Infelizmente, a jovem inexperiente inicialmente não percebia o que realmente estava acontecendo no relacionamento com o namorado. Amanda quis terminar o relacionamento com ele rapidamente, já que ele era uma pessoa muito controladora e manipuladora, mas estava com medo. James achava que tinha o direito de controlar tudo na vida dela, desde seu círculo social até as roupas que ela usava diariamente. Bastava ela sair de casa, mesmo que fosse ao mercado, e em poucos minutos começavam as ligações regulares. O namorado tinha ciúmes dela literalmente de tudo. A situação só piorou quando Amanda engravidou. No início, James reagiu de forma neutra, porém seu descontentamento foi crescendo gradualmente, já que a namorada dedicava cada vez menos atenção a ele. Ela não quis interromper a gravidez como ele sugeriu e decidiu se tornar mãe. Naturalmente, tudo isso exigia preparação e ela se dedicou totalmente a esse processo. Obviamente isso afetou o relacionamento, já que a jovem começou a dividir a atenção que antes era toda dedicada a James com a preparação para a chegada do bebê. O namorado continuava insistindo que não queria esse filho e que deveriam se livrar dele. No entanto, Amanda se recusou a seguir suas exigências. Em 21 de maio de 2016, nasceu um menino. Neste momento, Amanda já tinha praticamente rompido relações com todos os amigos. No hospital, James estava presente o tempo todo, o que atrapalhava muito, já que Amanda queria encontrar seus familiares. Infelizmente, nem o namorado nem o pai e a madrasta se davam bem, eles não conseguiam se suportar, então cada encontro resultava em brigas e estresse mútuo. Parecia que James deliberadamente impedia que ela se encontrasse com seus entes queridos.
De fato, este é um comportamento característico do manipulador que ele era. Por causa disso, o pai e a madrasta não puderam ver o neto quando ele estava no hospital com a mãe. Ele conheceu os avós pela primeira vez quando o menino já tinha 3 meses. Durante todo esse tempo, Amanda só podia trocar mensagens com eles e enviar fotos do bebê pelo mensageiro. Gradualmente, James se tornou ainda mais rígido e manipulador. Qualquer pequena coisa podia deixá-lo furioso. Tudo era imediatamente ampliado ao nível de um problema sério. O que ele mais gostava era transformar tudo em acusações de traição, sempre concluindo que a criança não era dele. Esse comportamento entristecia muito Amanda. A jovem resistia de todas as formas, mas ela lutava não apenas contra James, mas também contra a depressão pós-parto e as mudanças hormonais que são inevitáveis para muitas jovens mães. A situação só piorava. Tudo culminou quando James não apenas a atacou verbalmente, mas pegou uma faca e a colocou em sua garganta, ameaçando matá-la. Mesmo assim, Amanda continuava acreditando que conseguiria manter a família unida pelo bem do filho e se convencia disso. Ela achava que esse período de agressão estava relacionado exclusivamente às mudanças que ocorreram na jovem família após o nascimento da criança. A jovem mãe não contou sobre esse incidente aos familiares, mas compartilhou suas preocupações com algumas amigas. O manipulador a havia intimidado tanto e prejudicado tanto seus relacionamentos com pessoas próximas que ela simplesmente tinha medo de procurá-los. Isso acontece frequentemente nesses casos. Até mesmo as amigas de Amanda entendiam que o que estava acontecendo em sua vida não era normal. Considerando que havia uma criança, o comportamento de James estava se tornando cada vez mais perigoso, não apenas para ela, mas também para o filho. Todas aconselhavam que terminasse com o namorado. Agora Amanda pensava seriamente em terminar o relacionamento. Essa decisão não foi fácil para Amanda. Ela se lembrava perfeitamente de como James era amoroso, atencioso e carinhoso no início do relacionamento, como eles foram amigos por muitos anos. A jovem esperava que tudo o que estava acontecendo fosse temporário, que todos precisavam se adaptar, por isso perdoava repetidamente qualquer insulto e até mesmo a violência física a qual ele começou a recorrer. Mas tudo isso não podia continuar para sempre. Em uma noite, após mais um conflito, os jovens decidiram ir a um bar para beber, esfriar a cabeça e discutir o ocorrido. Nesse período, a mãe de Amanda veio cuidar do bebê. A mulher esperava ter que cuidar do menino por apenas algumas horas, mas mesmo após 3 horas, nem a filha nem James haviam retornado para casa. Como se descobriu, naquela noite o namorado de Amanda havia bebido demais. Amanda não bebeu, então sentou ao volante para dirigir até em casa, mas depois de passar 2 quarteirões, James começou a exigir que ela o deixasse dirigir. Inicialmente, a jovem não queria concordar com isso, mas ele começou a ficar irritado, então ela cedeu para não provocar outro conflito. Infelizmente, isso se mostrou imprudente. Nenhum dos dois estava usando o cinto de segurança e James, após algumas centenas de metros, bateu em um carro estacionado. O motorista e a passageira bateram em alta velocidade contra o volante. James não sofreu ferimentos graves, mas Amanda bateu com força no para-brisa, que se quebrou, e ela se cortou. Apesar de o jovem ser claramente culpado pelo ocorrido, ele imediatamente começou a insultar sua namorada, culpando-a pelo acidente. Ela não estava nem um pouco preocupada com isso, pois queria estancar o sangue e temia ter sofrido algum ferimento perigoso. Mas o rapaz claramente não se controlava. Em vez de chamar os médicos, James começou a se exaltar sem motivo e tudo passou dos insultos verbais para a violência física. Ele agrediu sua namorada já ferida. Após esse incidente, Amanda percebeu que ele não tinha nenhum sentimento humano por ela. Ele era uma pessoa cruel da qual deveria ter se mantido longe desde o início. Primeiro, a jovem registrou um boletim de ocorrência na polícia e também bloqueou o ex-namorado de todos os contatos. Depois do acidente e da agressão, Amanda ligou para o pai e pediu que a buscasse em casa junto com a criança. Assim a família Manga se reuniu novamente. A jovem conseguiu uma ordem de restrição contra James e acreditava que ela e seu filho estavam seguros. Ele realmente se acalmou por um tempo, mas eles não suspeitavam que as maiores dificuldades e perigos ainda estavam por vir. Após retornar à casa dos pais, Amanda passou a morar com eles como antes. A jovem decidiu recomeçar, querendo esquecer aquele relacionamento doentio, simplesmente apagar esse período doloroso e James de suas memórias. Ela conseguiu um novo emprego no restaurante, desta vez como garçonete, no mesmo estabelecimento frequentado pelos moradores da pequena cidade, muitos dos quais ela conhecia bem. Ela voltou a socializar com os moradores de Delta, conhecer novas pessoas e fazer amigos.
Amanda era uma garota muito extrovertida e facilmente fazia contato, por isso logo se tornou querida por todos os clientes do estabelecimento. As coisas iam bem, gradualmente a amargura das mágoas passadas foi embora. Ela ganhava bem para sua idade e podia sustentar a si mesma e ao bebê. Então começou a procurar um apartamento para alugar e se mudar da casa dos pais. Eles se davam muito bem, mas o espaço era claramente insuficiente para formar uma família. Durante seu trabalho no restaurante, ela conheceu um jovem chamado Curtis, com quem ocasionalmente se cruzava ainda na escola, mas quase não conversavam naquela época. Amanda começou a conversar com ele e percebeu que era um rapaz muito agradável. Eles começaram a se aproximar. Ele apoiava a moça e ajudava em muitas coisas. Isso se transformou em amor. Os jovens apaixonados eram atraídos um pelo outro. O rapaz aceitou bem seu filho de um relacionamento anterior, dizendo várias vezes que o tratava como próprio, e Amanda podia ver isso. Finalmente, em 13 de março de 2017, Amanda decidiu oficialmente anunciar seu relacionamento com este jovem, sem suspeitar como isso poderia acabar. Em suas redes sociais, a moça mudou seu status de solteira para em um relacionamento, indicando imediatamente que era algo sério. Curtis mudou-se para morar com sua amada no mesmo dia. Agora viviam como uma família junto com o bebê, o pai de Amanda e a madrasta. Os jovens apaixonados planejavam alugar um apartamento em breve para se tornarem um casal de verdade e construírem uma família. Na terça-feira, 14 de março de 2017, Curtis acordou muito cedo. Ele saía para trabalhar antes das 5 horas da manhã. Dos adultos em casa, ficaram apenas Amanda, que estava dormindo, e a madrasta Débora. O menino dormia silenciosamente em seu berço. Neste momento ele tinha 10 meses. Inesperadamente, por volta do início da 5ª hora, a madrasta ouviu um forte estrondo que a acordou. Mal abrindo os olhos, ela não entendeu o que aconteceu. Parecia o som de um tiro ou algo grande caindo. Então Débora decidiu levantar e verificar o que havia acontecido. Ela chamou Amanda pelo nome, mas em resposta ouviu um barulho suspeito. Em seguida, ouviu passos. Alguém se aproximava muito rapidamente de seu quarto. A mulher percebeu que tudo aquilo parecia uma invasão de estranhos na casa. Para evitar um ataque, ela trancou a porta do quarto e ficou perto dela para não permitir que o criminoso entrasse. Mas sem pensar muito, o invasor simplesmente atirou na fechadura da porta e feriu a mulher. A bala passou de raspão em seu polegar. Ela milagrosamente não se feriu gravemente estando na linha de tiro. Agora não havia nada para conter o criminoso. Ele chutou a porta e entrou no quarto. Era um homem mascarado que segurava uma arma. Ele parecia muito agitado, olhando nervosamente ao redor como se esperasse um ataque. Ele olhou para Débora e perguntou onde estava Curtis. Aparentemente o criminoso procurava especificamente o jovem. Vendo a mulher de pijama, ficou confuso. Débora informou que ele já estava no trabalho. Eles tinham se desencontrado por cerca de meia hora. O estranho apenas ficou mais irritado. Ele confessou que havia atirado em Amanda e declarou que mataria sem hesitação qualquer um que tentasse impedi-lo. Por isso exigiu obediência. Depois disso, ele forçou Débora a pegar seu celular e então exigiu que entregasse a criança. A mulher tentou protestar, mas ele silenciosamente engatilhou a pistola de forma ameaçadora. Ela entendeu que não valia a pena discutir. Tirou o bebê do berço, mas não o entregou ao estranho, dizendo que acompanharia o pequeno. Ela também entregou o celular de Amanda que ele exigiu. Depois disso, o estranho apontou a arma para a nuca da mulher e a forçou a sair de casa, nem mesmo permitindo que ela se trocasse. Apesar de estar bastante frio, Débora estava descalça e apenas de pijama. Ele a colocou no carro e depois tirou a máscara. A vítima do sequestro reconheceu. Era James. O rapaz disse que precisava de um acompanhante, planejava fugir da cidade com a criança e pretendia usá-la como refém. O jovem exigia que ela mostrasse a rota mais segura pela qual poderia escapar evitando as patrulhas policiais. Quando se afastaram alguns metros da casa, o agressor ordenou que ela ligasse para a ambulância. Segundo ele, Amanda estava ferida na casa e poderia ser salva. Ele exigiu que isso fosse informado ao serviço de emergência. Débora obedeceu e imediatamente contatou o atendente do 911. Ela disse que havia uma jovem ferida na casa e que precisava de ajuda. Mal conseguiu informar o endereço quando o atendente pediu alguns detalhes do incidente. O criminoso tomou o telefone. A polícia chegou ao local em questão de minutos. As primeiras viaturas foram as de patrulha. Eles logo notaram que a porta da frente estava destrancada. Assim que entraram, um dos policiais ouviu um som preocupante. Eles seguiram o som e chegaram ao quarto de Amanda.
onde a jovem mãe estava deitada em sua cama, ensanguentada, mas ainda viva. Inicialmente, os oficiais pensaram que tinha sido uma tentativa de suicídio, então perguntaram onde estava a arma de fogo que ela havia usado. Considerando seu possível estado mental alterado, eles queriam proteger a si mesmos e a ela de outro tiro. Mas Amanda não sabia onde estava a pistola, não estava em lugar algum por perto. Ficava evidente que alguém havia atirado na jovem. Ela perguntou onde estava seu filho. Um dos policiais notou que havia de fato um berço no quarto, mas estava vazio. Quando perguntaram a Amanda quem havia levado seu filho, ela conseguiu responder James Hames antes de perder a consciência. Quando os paramédicos tentaram ajudar a jovem mãe, ela já estava entre a vida e a morte. Foi imediatamente levada ao hospital, onde mais tarde, às 20 horas, Amanda faleceu. Neste período, Curtis e o pai de Amanda estavam no trabalho. Eles não tinham ideia do que estava acontecendo em sua casa, já que Deborah ainda estava refém e não podia informar sobre o ocorrido. Os policiais também não conseguiram descobrir todas as informações, mas conseguiram saber que Deborah provavelmente estava em poder do agressor como refém, assim como o bebê de 10 meses. O alerta foi emitido para avisar os moradores locais sobre o perigo. Um criminoso armado com reféns em um carro estava solta. Neste momento, Deborah com o bebê nos braços e James estavam no carro, se afastando rapidamente da cidade. O jovem queria chegar ao aeroporto e exigia que a mulher o ajudasse a fazer isso. Durante todo o caminho ele estava muito nervoso. O rapaz precisava atravessar uma passagem de nível ferroviária e viu que ela estava fechando e um trem se aproximava. James estava tão perturbado que não freou e apenas acelerou. No entanto, os trilhos estavam muito altos e ele bateu tão forte que algo quebrou no carro, embora tenha conseguido atravessar os trilhos. Neste processo, o criminoso danificou não apenas o veículo, mas também as cancelas. James parou com os reféns a algumas dezenas de metros da ferrovia. O carro não podia mais se mover. O rapaz percebeu que estava em um beco sem saída e precisava de ajuda, então pegou o celular e ligou para um amigo. Logo chegou uma van com uma mulher e 2 crianças dentro. James, Deborah e William entraram neste veículo e foram levados a uma casa em endereço desconhecido. Aparentemente o motorista do novo veículo morava lá. Eles entraram onde morava o amigo de James. O sequestrador sentou sua refém junto com a criança no sofá. O rapaz ainda estava muito agitado e continuava andando de um lado para outro pela sala segurando a pistola. Após refletir, o criminoso teve a ideia de pegar o carro de seu amigo e continuar a viagem para fugir do país. Aproveitando uma breve pausa, Deborah pediu para ir ao banheiro. James permitiu, mas fez seu amigo acompanhá-la, embora ele não tenha entrado. Por isso a mulher tentou fugir pela janela do banheiro quando ficou sozinha. Infelizmente, ela não conseguiu fazer isso. Neste momento, a mulher que os havia buscado perto da ferrovia saiu de casa com as crianças. Ela entendia que a polícia poderia chegar e temia que começasse um tiroteio. Ninguém queria se machucar, especialmente com as crianças. James continuava nervoso. Ele partiu rapidamente com os reféns. O rapaz não confiava em ninguém e achava que a mulher que o havia buscado na van poderia ter chamado a polícia. O jovem criminoso estava ao volante e continuava nervoso, fumando um cigarro atrás do outro para tentar relaxar um pouco e se concentrar na estrada. Inesperadamente o isqueiro parou de funcionar. James decidiu parar no posto de gasolina mais próximo para comprar um novo. James disse a Deborah para não fazer nenhuma besteira, senão seria morta. Depois disso, o criminoso entrou na loja do posto e pela primeira vez desde a fuga foi captado pelas câmeras de vigilância. A segurança também o registrou. O jovem parecia normal, mas naquele momento eles ainda não sabiam o quão perigoso era esse estranho. Durante sua movimentação pela loja, começou um alerta de emergência. Foi emitido um aviso policial e mostrada a foto do criminoso. As autoridades alertavam os moradores locais sobre o sequestro de Deborah e da criança. Além disso, informaram que Amanda não sobreviveu ao ataque e faleceu no hospital sem recobrar a consciência. Ela recebeu um tiro no peito que foi fatal. Apesar de ter eliminado a ex-namorada com suas próprias mãos, o jovem parecia muito perturbado com as notícias sobre a morte repentina da moça. Ele voltou ao carro com o isqueiro e se recusou a dirigir. O rapaz simplesmente ficou parado, pensando sobre o que fazer em seguida. James refletia em voz alta sobre as consequências até que revelou a Deborah seus planos arrepiantes. Ele tinha apenas 5 balas restantes, uma destinada ao menino, uma para refém, e pretendia usar 3 para lutar contra a polícia. Ele calculava que seriam suficientes para eliminar os policiais e tomar suas armas. Havia também um plano B. Se este não funcionasse,
ele guardou uma bala para si mesmo. James estava em uma situação desfavorável. Em vez de acabar na prisão pelo resto da vida, o jovem preferiu tentar fugir ou se matar em caso de fracasso. Após essa declaração arrepiante, eles continuaram viajando. Agora Deborah ficou ainda mais ansiosa e sentia o perigo. Os policiais chegaram ao posto tarde demais. O criminoso com os reféns já havia partido. Depois disso, o FBI se envolveu na história. Conseguiram rastrear a direção aproximada do movimento do criminoso, mas ele ainda estava várias horas à frente. Para interceptar James, policiais de todas as cidades próximas e até de estados vizinhos participaram da operação. O caso atingiu nível federal. No entanto, nas horas seguintes não houve progresso. Deborah e o menino ainda estavam como reféns de James. Os policiais monitoravam atentamente seus movimentos. O carro do amigo do sequestrador foi captado por câmeras de outro posto de gasolina, localizado a algumas centenas de quilômetros do anterior. Aqui ele também parou, forçou Deborah a ficar no carro e ameaçou matá-la se ela tentasse pedir ajuda. Apesar disso, a mulher estava desesperada e queria falar com algum transeunte, contar sobre sua situação, mas ela nem sabia exatamente onde estava. Entendia que estava longe de casa, então as pessoas ali poderiam nem saber sobre o sequestro e o assassinato. Como resultado, a refém decidiu não arriscar e apenas esperava que a polícia estivesse fazendo todo o possível para salvá-la e ao menino. Ele comprou uma lata de cerveja e chiclete, e também usou o banheiro. Após seu retorno, a refém também pediu para ir ao banheiro. Claro, sem roupas quentes e sapatos ela parecia muito suspeita, então ele deu a ela uma jaqueta e tênis. Tudo isso foi muito oportuno já que a situação se prolongava. Após o retorno de Deborah, o criminoso com os reféns partiu rapidamente. Começou uma perseguição. Os policiais finalmente localizaram o veículo depois que o funcionário do posto reconheceu o incidente e chamou a polícia. James estava muito agressivo na estrada. Em determinado momento, Deborah decidiu se mover mais perto do menino para protegê-lo com seu corpo caso começasse um tiroteio. No entanto, James não permitiu isso. A criança permaneceu no banco traseiro. O criminoso inesperadamente parou o carro e ele mesmo pegou seu filho, colocando no colo. Os policiais armados se aproximavam e cercaram o carro no condado de Fulton, estado de Indiana. Apesar de todas as ameaças e comportamento inadequado de James, ele não atirou em seus reféns, na polícia ou em si mesmo. Em vez disso, entregou o menino aos policiais e foi preso. Finalmente, o tormento de Deborah e da criança terminou. A mulher não conseguia acreditar em seu resgate. Ela nem conseguiu chorar, apenas desmaiou naquele momento devido ao nervosismo. Amanda era amada por muitos. Mais de 100 pessoas compareceram ao seu funeral, cada uma prestando suas homenagens. Ela foi cremada. Durante a investigação, foi provado que a causa do comportamento inadequado de James foi ciúme banal. Na manhã após ver que sua ex estava em um relacionamento, ele perdeu o controle e não conseguiu se recuperar. O rapaz decidiu eliminá-la. Ele já havia alertado sobre isso antes, mas ela não levou suas palavras a sério, o que foi um erro. Ele imediatamente se armou e foi à casa do pai dela para pegá-la na cama com outro, mas Curtis já não estava em casa, então ele só atirou em Amanda. Se o novo namorado dela estivesse em casa, teria encontrado o mesmo destino. No final, o criminoso confessou todos os crimes cometidos e foi condenado à prisão perpétua, mas com direito à liberdade condicional após 27 anos. Deborah ficou surpresa que, na verdade, a moça conseguiu sobreviver até a chegada dos policiais e foi ela quem informou que a criança e a madrasta haviam sido sequestradas. A equipe também identificou o nome do agressor, o que foi um fator decisivo que ajudou a salvar pelo menos 2 vidas inocentes. Até hoje, Deborah se sente em dívida com essa moça e assumiu a responsabilidade de criar o menino. A criança é criada pelo pai e pela madrasta.